O que você faria se vivesse em um país onde as gangues controlam as ruas e a violência é parte do dia a dia? Em El Salvador, o presidente Nayib Bukele decidiu enfrentar o problema de forma radical, construindo a maior prisão da América Latina, o Secot. Imagine um lugar onde milhares de criminosos estão trancados sob vigilância constante, sem visitas, sem conforto e com regras rígidas. Esse lugar existe, e seu nome é Secot, o Centro de Confinamento do Terrorismo, inaugurado por Bukele como parte de sua guerra contra as maras, gangues que aterrorizam o país há décadas. As gangues MS-13 e Barrio 18 surgiram em Los Angeles, nos Estados Unidos, na década de 1980, formadas por imigrantes salvadorenhos que fugiam da guerra civil no país. Com a deportação em massa de membros dessas gangues para El Salvador nos anos de 1990, elas se enraizaram no território, transformando-se em organizações criminosas transnacionais. Hoje, controlam bairros inteiros, extorquem comerciantes e espalham medo com assassinatos brutais e recrutamento forçado de jovens. Diante da escalada da violência, o governo de Bukele impôs um regime de exceção em março de 2022, após uma onda de violência que deixou 87 mortos em apenas 3 dias. Essa medida, que permite prender suspeitos sem necessidade de ordem judicial, já resultou na prisão de mais de 83 mil pessoas, incluindo mulheres e menores de idade, muitos deles detidos sob acusações vagas de colaboração com as gangues. Entre as pessoas capturadas durante o regime de exceção, figuram mais de 1.080 menores de idade e cerca de 3.400 mulheres, segundo o último relatório oficial publicado pela Polícia Nacional Civil. Muitos salvadorenhos relatam casos de pessoas sendo presas apenas por terem tatuagens, morarem em áreas controladas por gangues ou por denúncias falsas. Apesar da queda drástica na criminalidade, a prisão em massa gerou medo e desconfiança em parte da população. O Secot, localizado em uma área isolada a 75 quilômetros da capital, San Salvador, foi projetado para abrigar até 40 mil detentos. Atualmente, cerca de 15 mil membros das temidas gangues MS-13 e Barrio 18 estão lá, cumprindo penas sob um regime extremamente rigoroso. Dentro do Secot, não há espaço para regalias. Os presos vivem sob vigilância 24 horas por dia, cercados por guardas armados, câmeras de segurança e altos muros de concreto. As celas são tão apertadas que os presos mal conseguem se mover. A falta de colchões e o frio do concreto tornam as noites intermináveis, enquanto o som constante das portas de metal sendo trancadas ecoa pelos corredores. Para beber, precisam retirar água de um grande barril de plástico. O banho é feito com água de uma pia dentro da cela. E a alimentação? Simples: feijão e massa. Carne, nem pensar, pois foi proibida pelo governo. A rotina é dura. Os detentos só saem das celas para audiências judiciais, que acontecem remotamente em salas preparadas dentro da própria prisão, ou para fazer meia hora de exercícios diários em um corredor cercado. E aqui não há distinção. Membros de gangues rivais são misturados, quebrando a antiga hierarquia que dominava as prisões do país. A segurança do local é reforçada por cerca de 1.000 agentes penitenciários, 600 soldados e 250 policiais da tropa de choque, uma força impressionante para controlar os 15 mil detentos atualmente encarcerados. Qualquer tentativa de fuga ou rebelião parece impossível. Para uns, Bukele é um herói, um líder que finalmente colocou ordem em um país antes dominado pelo crime. Para outros, suas medidas são autoritárias e desrespeitam direitos básicos. Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch, têm criticado o regime de exceção, alertando para o risco de abusos e violações dentro da prisão. Como se estivesse ameaçando, disse que se não aceitássemos as acusações que ele estava fazendo, de que éramos membros de gangue e colaboradores, eles iriam nos agredir. Em um relatório recente, a Anistia Internacional destacou que muitos presos são mantidos em isolamento prolongado, o que pode ser considerado uma forma de tortura psicológica.
Há também denúncias de espancamentos, falta de acesso a advogados e julgamentos sumários. Pegaram meu filho e meu sobrinho. Faz 1 ano que não vejo eles. O advogado não me dá nenhuma resposta. A população salvadorenha, antes aterrorizada pela violência das gangues, agora se sente mais segura, com a taxa de homicídios tendo caído drasticamente, de mais de 100 homicídios por 100 mil habitantes em 2015, para menos de 8 em 2023. Esta é a batalha mais difícil que conquistamos até agora, e vamos continuar lutando com todas as nossas forças para superá-la. No entanto, o custo humano dessa guerra contra o crime é alto. Famílias foram separadas, e muitos inocentes pagam o preço por um sistema que prioriza a eficiência sobre a justiça. Estamos pedindo justiça. Estamos pedindo que os libertem porque não são criminosos. Segundo relatos da Human Rights Watch e da imprensa local, milhares de pessoas foram presas sem provas concretas, muitas vezes baseadas apenas em denúncias anônimas ou em características físicas, como tatuagens. E o Senhor disse que era uma ordem que tinham para nos prender, porque havia uma denúncia, mas não justificou se realmente era verdade ou não. Mulheres, mães e filhos de supostos membros de gangues foram detidos sob a acusação de colaboração, mesmo sem evidências de envolvimento direto. Em muitos casos, famílias perderam seus provedores principais, deixando crianças e idosos em situação de vulnerabilidade. Além disso, a prisão de provedores de família deixou muitas casas sem renda, aumentando a pobreza e a dependência de ajuda governamental ou comunitária. Nós queremos saber as respostas deles, como eles estão, por que os agridem, não lhes dão comida. Um relatório da Anistia Internacional destacou que, entre março de 2022 e outubro de 2023, mais de 8 mil pessoas foram libertadas por falta de provas, mas muitas já haviam passado meses ou até anos na prisão, sofrendo as consequências físicas e psicológicas do confinamento. Além disso, a separação forçada de famílias gerou um clima de medo e desconfiança em comunidades inteiras, onde qualquer um pode ser alvo de prisão arbitrária. O SECOT é, sem dúvida, um experimento radical na luta contra o crime organizado. Mesmo que todos os seus detentos sejam de alta periculosidade e mereçam estar ali, o regime de exceção de Bukele levanta questões éticas e legais profundas. Será que essa abordagem, apesar de eficaz, pode servir de modelo para outros países? Ou será que as liberdades individuais estão sendo sacrificadas em nome da segurança? A resposta pode não ser simples. O caso de El Salvador nos faz refletir sobre os custos da ordem. Será que a segurança pública pode ser alcançada a qualquer custo? Ou será que é preciso encontrar um equilíbrio entre a repressão ao crime e o respeito à dignidade humana? Enquanto o mundo observa, uma pergunta permanece. Até que ponto a busca pela paz pode comprometer os valores que ela deveria proteger?